Estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Estamos aqui mais uma vez hoje com o Dr. Rodrigo Ábido, doutor em saúde, psiquiatra infantil e de adolescente, para tratarmos sobre um assunto que é uma questão de saúde pública. Durante a quarentena, a gente tem observado o aumento do número de suicídios. Obrigada por ter vindo mais uma vez, Dr. Rodrigo. Obrigado pelo convite, Eulina. Quero saber a sua opinião de especialista. Como é que você está vendo esse aumento no número de suicídios? A questão do suicídio é uma questão delicada que nós temos que conversar de uma forma aberta e franca, apesar de certo tabu, certo melindre que a sociedade tem, já é estimulado, né, com campanhas como o Setembro Amarelo, a se conversar mais sobre o tema. Por quê? O que é o suicídio? É o desejo, a vontade de se matar, de acabar com a própria vida. Esse suicídio pode ser um gesto, né, quando não tem a intenção de se matar, o gesto suicida, pode ser a tentativa de suicídio, é quando a pessoa ela vai fazer alguma coisa contra a própria vida, mas fracassa em consumar o suicídio e morrer, e o suicídio consumado, que é o mais triste, né, que é a grande fatalidade dentro da medicina, né, da psiquiatria, e que a gente pode prevenir. Existem ações em saúde que podem ocorrer na sociedade em geral para se prevenir. O que acontece em relação à pandemia? Com a própria ideia de morte, com o isolamento social, tem algumas pesquisas que mostram, no geral, né, na população em geral, o aumento das tentativas e do suicídio consumado. E daí a necessidade da gente falar da questão do suicídio no adolescente. Por que não falar nisso na infância? Existe suicídio na infância? Existe, sim. Mas é algo muito, muito raro. E o que é interessante lembrar na infância é que, geralmente, isso é um alerta para as famílias, né, as mães, professoras e os pediatras. Eles vêm disfarçados como acidentes domésticos, acidentes na infância. Então, sempre que acontecer um acidente na infância, liga o alerta que poderia ser uma tentativa de suicídio disfarçada, né, camuflada. Em relação à adolescência, qual que é a grande questão da adolescência? O adolescente, ele tem questões relacionadas ao próprio corpo, né, questões centradas no corpo e questões relacionadas a esse desenvolvimento do cérebro, né, da neuroplasticidade, e do cérebro que se torna um órgão impulsivo, né, que pensa pouco e age muito. E daí essas questões da impulsividade podem levar, junto com eventos estressantes, no caso, a pandemia, aliado com alguma doença mental, um transtorno mental que não foi diagnosticado, a uma tentativa de suicídio, né? Há uma ideia de suicídio, pensamentos de suicídio, e que isso pode levar ao ato, né? A tentativa de suicídio levar ao ato, e a gente entra nesse processo para tentar, de alguma forma, prevenir ou detectar da maneira mais precoce possível. E me diga uma coisa, é mais frequente no sexo masculino, realmente? As tentativas de suicídio, elas são mais frequentes no sexo masculino. O que acontece é que a letalidade é maior no masculino também. Mas quando a pessoa vai crescendo, no fim das contas, quando vai crescendo, são subestimadas as tentativas de suicídio no sexo, no gênero feminino, com as questões de autoenvenenamento ou de automutilação, né? Algumas coisas assim que fala assim, ela não tem intencionalidade, não tem letalidade. Então são subdiagnosticados, né, essas questões no gênero feminino. Fala, isso é só uma histeria, isso é algo que não tem gravidade. Esse é o grande erro, né, tanto das famílias, dos
professores, né, de quem lida com os adolescentes, quanto dos profissionais de saúde. É subestimar, a gente tem que parar com essa cultura de banalizar as tentativas de suicídio na adolescência. Por quê? A gente sabe que de todas as tentativas de suicídio na adolescência, é muito grave isso, gente. 50% tem êxito. Então, de todo mundo, todo adolescente que tenta suicídio, 50% consegue. Por quê? A maioria deles nunca passou por um atendimento psiquiátrico na vida, ou psicológico. Eles nunca foram cuidados, né, por alguém da saúde mental. Tá? Estavam desassistidos. Quando você falou com relação às crianças, e que muitas vezes é confundido com acidentes domésticos, nos dê um exemplo, por exemplo. O que poderia ser essa confusão? Geralmente é intoxicação e envenenamento. Tomar quiboa, né? Ingerir planta venenosa, né? Comigo ninguém pode, esse tipo de acidente doméstico. Entendi. Às vezes pode ter uma questão de ideação suicida. A questão difícil na infância é porque você não sabe a noção de morte na criança. Quando é muito pequenininha, ela não sabe, né, que a morte é irreversível, acha que pode desfazer a morte, tem um pensamento mágico. A partir dos 7 anos, ela sabe que a morte não reverte, é para sempre. Mas ela só tem a noção concreta da morte. Só existe a morte se eu vejo aquele corpo imóvel, né, que não respira, da questão da imobilidade, precisa do referencial concreto, né, real, e só começa a abstrair a partir dos 11 anos. Né? Então, às vezes, eu já vi algumas crianças que têm ideação, mas porque perdeu um ente querido, a morte de um avô, né, dos pais, e fica isso na cabeça, não foi bem trabalhado o luto, né, questões de luto, e às vezes acontece. Do animal doméstico. O cachorrinho, né, de estimação. Pode, gente, tem que ser trabalhado. O luto, essa questão do luto, começa com a gente trabalhar as perdas dos nossos pets. Né? Eu acho que essa é a grande importância do pet, né? Porque a criança começa a trabalhar essa questão de luto quando morre o seu cachorrinho, o seu gatinho. Isso é muito importante. Né? E eu acho que a grande questão do suicídio, tabu, inclusive, está relacionado com a parte religiosa. Né? Até pouco tempo atrás, o suicida não era enterrado dentro do cemitério, que era considerado a terra santa. Né? Então, você vê como que isso está arraigado dentro da nossa sociedade no transcorrer das épocas. Não é? Hoje nós sabemos que, assim, mais que 95% dos casos de suicídio estão relacionados a algum diagnóstico psiquiátrico, dos mais variados. Transtornos do humor, depressão, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, doença bipolar, anorexia, dependências químicas, né? No caso do adolescente, sempre lembrar que existe a impulsividade como sintoma, que é o grande gatilho, né? Associado com a questão do acesso a armas letais. Então, daí uma questão para vocês pensarem também junto com a gente, né? Da gente ter em casa acesso à arma letal. Vale a pena ter acesso à arma letal em casa? Vale a pena ter revólver dentro de casa? Ter espingarda? Tem direito? Tudo bem, você tem direito. E seu filho descobrir, ter acesso, usar a sua arma? Né? A gente tem um caso recente em Cuiabá. Né? Se vocês acompanham a mídia, aconteceu um acidente, não foi suicídio, né? Mas teve um acidente doméstico lá com uma questão de arma de fogo. Né? Pode ser arma branca também, mas a grande questão é a arma de fogo. A maioria dos suicídios, elas acontecem nessa idade por ingestão de medicação. A medicação dos pais, a medicação do próprio adolescente. Né? Não precisa ser remédio psicotrópico, né? Remédio psiquiátrico do neurologista. Pode ser anti-inflamatório, eles não sabem que aquilo vai matar ou não, pode ser antibiótico, né?
Fora a questão da intoxicação medicamentosa, o enforcamento também é uma das grandes causas, né? E um método também bastante letal. O que é interessante para a gente é lembrar que, além da impulsividade do diagnóstico do transtorno mental, é a questão dos eventos estressantes. Às vezes o evento estressante ele desencadeia essa ideação de morte, mas essa ideação de morte, até ela levar ao ato, às vezes isso no adolescente não persiste por dias, meses, né, por semanas. Se você tiver uma abordagem e levar assim, imediatamente ao psicólogo, ao psiquiatra, se ter acesso ao serviço de saúde mental, isso pode ser trabalhado, né? Então, daí a importância de uma primeira consulta imediata. Então, não pode se banalizar as tentativas de suicídio. Tem que ser dado acesso à consulta em saúde mental para quem tenta o suicídio. Tem que poder conversar sobre o que aconteceu, porque o que aumenta o risco de reincidência também é uma tentativa de suicídio prévio. Então, geralmente, quem tenta suicídio, quem já tentou uma vez, então esse primeiro ano, logo que você tenta uma vez, você está muito mais vulnerável a tentar uma segunda vez, a uma terceira vez. Eu lembro de um caso que foi atendido lá no pronto-socorro da pediatria da Santa Casa, já tem alguns anos, uma menina de 12 anos que chegou com um caso de tentativa de suicídio por autoenvenenamento com a medicação da mãe, e já era a terceira vez que ela tentava suicídio, né? Tinha um componente de imitação, diz que a mãe também já tinha tentado suicídio várias vezes. A mãe com certeza tinha alguma alteração da personalidade, também ligada a várias tentativas de suicídio. A mãe tinha uma instabilidade emocional muito grande. A menina de 12 medicava a mãe, dava remédio para a mãe, né? Ela era responsável por medicar a mãe, algo bastante incomum e assim, até não dá para pensar isso, né? Alguém de 12 se responsabilizar pela medicação de alguém adulto, né? Tá invertido o papel. Mas era uma mãe com mais tentativas de suicídio que a filha. Daí você vê o componente de imitação, né? E no pronto-socorro isso oscilava, a questão da menina, a hora estava boa, se no decorrer dos dias, sim, em observação. E hora essa ideação ia embora, a hora ela voltava. E tinha a ver com o dia dos pais, que esse pai da menina tinha morrido, né? O pai falecido, estava chegando o dia dos pais, e foi no fim de semana do dia dos pais. E ela falava assim, olha meu pai aqui, aí ela abraçava o pai na maca. A gente sabia que não tinha ninguém ali. E sabia que ela não tinha nenhuma alucinação também, não. Aquilo era pura imaginação. Mas, meu pai, estou abraçando meu pai. Aí a hora falava para a psicóloga assim, não tem nada, não aconteceu nada. Mas domingo eu vou tentar de novo. Já avisava. Porque eu quero ficar com meu pai. Aí depois mudava a história assim, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Mas daqui 2 anos eu vou ficar com meu pai. Então, assim, uma história com muitas questões assim emocionais relacionadas àquela menina, mas relacionadas não só à possível patologia, né, provável patologia daquela menina, mas assim, a menina negligenciada, a questão psicossocial assim, evidente. Né? Claro. Evidente. Então não adianta só você medicar essa menina ou mandar para terapia. Se não tiver uma abordagem dessa família, não vai resolver. Então, se acontece uma tentativa, deve ser levado mesmo para um serviço de emergência. E uma das dificuldades da gente é a abordagem dessas crianças, desses adolescentes na emergência. Que acabam caindo na emergência da pediatria. Isso. Mesmo na emergência especializada, na emergência psiquiátrica, é muito difícil a abordagem desses casos, né? Para você levantar todos esses aspectos biológicos, né, psiquiátricos, ao lado dos aspectos psicossociais, né, dos eventos estressantes, demora muito. Né? Você vê que muda muito a questão da história. E às vezes você precisa não só de um dia de observação, até 3 dias de observação em pronto-socorro para você ter certeza, né, do como que vai ser a evolução, se você consegue ou não liberar para casa.
assomado à questão que você onde internar criança e adolescente no Mato Grosso do Sul. Tem local para internação psiquiátrica? Pode falar disso, CAPES, infanto-juvenil. Lá pode ter leito para internação, né? Mas não é uma internação hospitalar, né? Fica lá uns 2, 3 dias. Até poderia mais, eu acredito que por questões de Ministério Público e tudo, poderia se estender até 30 dias, mas estou falando de internação dentro do hospital, que é o recomendado. Né? Então, o que é interessante para a questão do link com a neuropediatria é que muitos desses adolescentes que tentam o suicídio ou que têm a ideação de morte, que às vezes é passageira, não é igual do adulto, que fica meses com aquilo na cabeça, são as nossas crianças que se tornam adolescentes e que carregam um transtorno do neurodesenvolvimento. Esses que estão mais suscetíveis sempre às pessoas que têm uma doença pediátrica crônica, que vão ter que aprender a lidar com isso por toda a vida. Claro. São um fator de risco a mais. E quais são os fatores de risco, de modo geral, para o suicídio? Impulsividade, né? Diagnóstico de transtorno mental, um fator estressante no momento, né? Tem algum evento estressante no momento. Uma situação familiar, né? Tipo questões financeiras, questões familiares, pode ter negligência, abuso físico, abuso sexual. A gente vai entrar em outro capítulo aí, também bastante delicado e difícil da gente abordar com as famílias que não gostam muito de admitir essa realidade triste que os adolescentes sofrem dentro de casa, né? A maior parte do abuso sexual e físico é dentro de casa mesmo, é violência dentro da família. E a doença pediátrica crônica, no caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, muito menos os deficientes intelectuais e o transtorno do espectro do autista, e muito mais os transtornos do aprendizado, o TDAH, né, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtornos de tique, né? Por quê? Em razão da alta impulsividade. Ah, mas por que tentou se matar? Pessoal, às vezes, para a gente é banal. Mas para um adolescente, nota ruim, um boletim ruim, uma notícia ruim vindo da escola pode ser um motivo de uma tentativa de suicídio. Né? De não saber como trazer a notícia para a família. Então, existem inúmeros casos de tentativa de suicídio por conta de uma nota baixa na escola. Né? E isso é típico dos adolescentes com transtorno do aprendizado, com TDAH. Claro. E assim, digamos que nessa família acaba de acontecer uma tentativa de suicídio. Os pais imediatamente levam para o pronto atendimento, pronto-socorro ou CAPS. Uhum. E aí essa criança vai ficar um tempo em observação, essa criança, adolescente, vai ficar um tempo em observação. Saindo daí, ela já sai medicada? Depende do caso, depende do que for diagnosticado, né? Pode ser necessária uma conduta medicamentosa se for diagnosticado uma doença mental, uma depressão, uma doença ansiosa, um quadro de doença bipolar, por exemplo, ou se quiser prevenir suicídio com medicação, é possível. O que é importante a família saber é que sempre é interessante que, se for possível, que esse adolescente seja encaminhado, se tiver convênio médico, alguma coisa assim, passe por um psicólogo ou por uma consulta psiquiátrica. Né? Teve a tentativa, às vezes não foi necessário levar até o pronto-socorro, né? Até o pronto atendimento, mas assim, aconteceu, naquela semana, leva no psicólogo, leva no psiquiatra, mesmo que ache que está tudo bem, né? Vamos investigar com mais cuidado, ver as motivações e tudo, o que está acontecendo ali naquele caso. Ótimo. Muito bem, muito obrigada, doutor Rodrigo, mais uma vez. Agradeço a sua participação e agradeço a todos que nos assistiram. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, entre em contato. Obrigada.